Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a compartilhar esta oração com muitas pessoas e também deixe o seu like. O nosso tema, o colo de Deus, é o lugar mais seguro para começar o dia. Quando nós falamos de começar o dia, é uma agitação. Você às vezes coloca o teu despertador para você sair correndo, já escovando o dente, tomando café, isso quando dá tempo, e você esquece o principal, que é o devocional. O devocional, quando o nome devocional parece que é uma coisa formal. Não, não é. Devocional é você todos os dias saber que você precisa sentar no colo do Pai. Quem fala isso não sou eu, é Jesus. Jesus disse quando os discípulos pediram: ensina-nos a orar. E Jesus falou: claro, é o que eu mais quero, ensinar a orar. E Jesus, a primeira lição que ele disse é: vá para o secreto, porque no secreto o Senhor te recompensará. É no secreto que você vai para o colo do Pai. É no secreto que você tem força para o dia todo. É no secreto que Ele te recompensa. O que é a recompensa de Deus? Ele ouve a sua oração, Ele faz a sua intervenção, Ele te abençoa, Ele tira a pressão que está sobre a sua vida. Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, ir para o devocional é ir para o colo e é chegar a Ele para Ele aliviar a gente. Mas se você fala: nossa, eu não tenho tempo, você não tem noção como é meu dia. Eu sei de uma coisa, que quando a gente quer, a gente arruma. Você pode acordar 10 minutos antes, 12 minutos antes. Isso não vai fazer a diferença no seu dia. Faz diferença o resultado, mas não faz diferença para o seu sono você tirar 12 minutos para estar na presença e no colo do Pai, onde você é protegido, reabastecido. Esse era o segredo. Jesus estava falando para os discípulos: vocês ficam admirados que a minha força sempre é renovada, vocês ficam admirados com a graça, o favor e a unção. Não esqueça, claro, Jesus é Deus, o Messias, mas ele veio com um corpo, o Verbo se fez carne e ele estava mostrando como nós deveríamos fazer a nossa vida. Eles pediram para orar, então, para ensinar a orar, e Jesus falou: peraí, eu vou ensinar a orar e vou ensinar para vocês que reservar um tempo e sozinhos com Deus é mais do que você repetir uma oração mecânica, é você ter um relacionamento que vai ser recompensado. Mas teve um momento em 2 Reis, capítulo 22, em que o rei Josias, ele achou que tinha sido perdido. Tinha sido perdido por quê? Porque tudo que você não usa, você esquece onde você guardou. Se você guarda uma coisa por 1 ano, 2 anos, depois você fala: onde eu guardei mesmo? Isso aconteceu com a palavra de Deus. O povo não estava usando, nem o rei. Mas o rei Josias, o rei anterior ao rei Josias, mas o rei Josias, ele pediu para reformar, limpar a casa de Deus. E de repente acharam o livro, acharam a Bíblia, trazendo para os dias de hoje, porque naquele momento era o rolo. Então acharam a Bíblia. No momento que acharam, Josias não queria o rolo fechado ou a Bíblia fechada. Josias, alguém começou a ler para ele. E ele falou: gente, é por isso que a gente está vivendo tudo que estamos vivendo. Não estamos fazendo nada do que Deus fala. E então, o rei Josias entendeu que haveria muita consequência. Mas ele falou: busquem uma pessoa que ouve a Deus. Busquem a profetisa Hulda. A profetisa Hulda, tudo isso está escrito em 2 Reis, capítulo 22. A profetisa Hulda, ela vivia, como está escrito, na parte baixa da cidade. O que é a parte baixa da cidade? É o local onde as pessoas mais humildes viviam, porque a parte baixa era mais barato. Quando você for para Israel, você vai ver que a cidade de Davi, ela é quase assim, é uma subida íngreme quando você está na parte baixa. É quase que em pé. Eu muitas vezes subi a pé
aquela ladeira. Tem muita gente que nem aguenta subir a pé aquela ladeira. Mas e não era fácil para quem morava na parte baixa, tudo, para ir para o templo, era todas as vezes subir aquela ladeira, enfim, era mais sacrifício. Então ela não morava numa parte nobre, mas no momento da dificuldade, quem é que foram buscar? Uma pessoa que sentava no colo do pai e que ouvia a voz do pai. E foram buscar Hulda, e Hulda tinha a palavra de Deus. Hulda falou uma palavra do Senhor para o rei. E eu quero que você ouça essa palavra em 2 Reis, capítulo 22, versículo 19. Visto que o seu coração se eterneceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas, chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Quer dizer, o rei não conseguiu ouvir, mas Hulda, todos os dias ela era profetisa e todos os dias ela sentava no colo do Senhor. E a palavra que ela entregou de alívio e refrigério para o rei é: Deus ouviu a sua oração. Não haverá destruição, porque Deus ouviu a sua oração. Você tem noção de quanto a sua oração de hoje, de agora, ela pode fazer? Muito pode a oração do justo em seu efeito. Sim, a eficácia da oração, você não tem noção. Por que você está orando agora? Por que você vai sentar no colo do Pai? A sua família vai receber o favor de Deus. Todas as áreas da sua vida vai receber o favor de Deus. E não é a profetisa Hulda que vai falar com você, mas é o Espírito Santo de Deus que vai falar para você. Sim, o Pai ouviu a tua oração e você vai viver o favor de Deus. Eu gosto muito do Salmo 91. Todos vocês que me conhecem, que com frequência estão aqui no devocional, sabem o quanto eu amo o Salmo 91. O Salmo 91 foi dado a Moisés no momento crítico da nação, no momento em que a nação estava para sair do Egito e tinha vivido todas aquelas pragas. O coração da nação não sabia exatamente o que viria depois, qual seria a próxima praga. Você lê, você sabe que são 10, mas aquele povo não sabia. Tá bom, Deus mandou na 10ª praga a gente sair, mas será que a gente vai continuar vivendo? Havia insegurança, havia preocupação, ansiedade no coração daquelas pessoas. Mas de repente Deus dá um cântico para Moisés. E esse cântico no Salmo 91, o Senhor, ele diz o seguinte, no versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz: Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. É o refúgio. Quando você senta no colo do Pai, eu te pergunto, quem pode tocar em você? As trevas só podem contemplar e dizer: este é filho do Deus vivo, eu não posso tocar. Por isso é o lugar seguro, o lugar secreto, é o melhor lugar que você pode tomar a decisão de estar ainda hoje. Mas quando eu olho para a palavra, falando ainda sobre não só Hulda, mas o profeta Abacuque. O profeta Abacuque, no livro de Abacuque, a nação estava vivendo muitos problemas. E o profeta, ele disse no capítulo 1, é toda uma descrição de todos os problemas que eles estavam vivendo. E o profeta disse: Senhor, o Senhor não está me ouvindo, o que é que está acontecendo? Mas o profeta estava sentado no colo do Pai. E então ele pôde receber do Pai, antes que os olhos físicos dele pudessem ver qualquer modificação, ele pôde dizer: olha, ainda que os problemas estejam acontecendo, porque eu quero ler para você um versículo tão conhecido em Abacuque, no capítulo 3, versículo 17, ainda que a figueira não floresça, que nem haja fruto na videira, ainda que a colheita de oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação.
Como que o profeta pode dizer, diante desse cenário, como ele pode dizer que ele ainda assim, com todo esse cenário, ele se alegra no Senhor? Porque no colo, o pai, quando você está no colo, o pai, ele fala para você, eu estou agindo. Tenha confiança, eu estou com você. Então, neste momento, vá para o colo do pai e diga como o profeta Abacuque, eu não estou entendendo nada. Tudo que está ao meu redor está desmoronando, mas eu preciso da tua voz, eu preciso do teu amparo, eu preciso da tua proteção, eu preciso da tua intervenção na minha vida. E o pai vai dizer, eu estou contigo, meu filho, e você vai poder dizer, eu me alegro, mesmo no meio do caos, eu me alegro, porque o pai está comigo. Vamos orar neste momento? Coloque aqui o seu pedido de oração nos comentários e vamos entrar na presença de Deus. Senhor, Deus poderoso, nesta manhã estamos todos nós sentados no teu colo, olhando para ti, Senhor. Não olhamos para os problemas. Os problemas nós olhamos o tempo todo, mas neste momento desviamos os olhos dos nossos problemas e colocamos os olhos no nosso Pai. Tu és o nosso Pai. Tu és aquele que nos protege, aquele que nos ajuda, aquele que nos ampara. Como o Senhor disse, no secreto há recompensa. Estamos no secreto. Senhor, eu coloco agora os enfermos diante de Ti. Estende a tua destra poderosa e cura. Eu coloco diante de ti os cativos. Senhor, que as algemas sejam quebradas agora em nome de Jesus. Eu coloco diante de ti aqueles que estão vivendo um momento de grande sufoco financeiro. Senhor, traz provisão miraculosa para o dia de hoje. Senhor, em nome de Jesus, cada pedido, cada clamor possa chegar aos ouvidos do Pai. Senhor, e traz alívio, traz refrigério, traz, Senhor, a tua unção de milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Grande é o Senhor, grande é a sua misericórdia, grande é o seu favor, grande é o seu amor por você que é filho de Deus. Recebe o amor do Pai nesta manhã e eu quero te convidar a compartilhar esta oração e também a deixar o like.